Você que está lá fora, se aproxime, faça um compromisso diante do Senhor, de você não ficar se locomovendo para acompanhar a mensagem. Segundo Samuel, capítulo 14. Segundo Samuel, capítulo 14. Preste atenção. Certamente, você já teve de lidar com alguém da sua casa com coração rebelde. Toda família tem alguém que se sobressai por aquilo que é negativo, né? Talvez tenha sido até a sua história. Pastor Léo e Dani, na direção do culto, nos lembraram de que não existe família perfeita. Alguém me disse uma vez, assim, informalmente, que não gostava do mês de maio na igreja, porque é o mês que a gente dedica à família. E ele ou ela, a pessoa, né, para não dar nenhuma dica, dizia que isso a incomodava. Aprove a Deus que nós, em nossa exposição de 2 Samuel, por providência mesmo de Deus, chegássemos hoje ao início de uma série dentro da série que eu chamei de Decadência Rebelde. Nós vamos tentar, amados, aqui com humildade, com a Bíblia aberta, examinar um coração rebelde de Absalão. Só para começar, Absalão não honrou o nome dele. Absalão significa pai da paz. E a última coisa pela qual Absalão estava comprometido era com a paz. Mas, querido, querida, ninguém se torna rebelde de uma hora para outra. Ninguém acorda num dia e diz assim: caramba, eu vou me rebelar contra tudo e contra todos. Toda rebeldia é fruto de um processo. Um processo. Eu reli o Lou Priolo, que é um conselheiro bíblico, num livro chamado Coração da Ira. E quem já ouviu o Lou Priolo, já leu livros dele, sabe que ele é muito didático. É uma marca dele. Ele gosta de gráficos. E ele falou que o processo da ira para a rebeldia acontece em 5 passos. Rapidamente eu vou mencioná-los aqui. Ele fala que primeiro começa com o espírito ferido, ou a mágoa. A pessoa fica magoada, ferida. Provérbios 18, 14 diz: o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Então tudo começa ali com uma mágoa. E aí é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo o seguinte: não, mas eu não me importo, não, pode ficar tranquilo. Mas ela guarda mágoa. Ela só verbaliza que está tudo bem. Ela tenta passar, como diz o pessoal, passar pano, ela tenta levar, mas ficou ali a mágoa, o espírito ferido. O segundo passo que Lou Priolo fala é a amargura.
A mágoa desemboca numa amargura. A pessoa começa a ficar de mau humor quando está perto de determinadas pessoas, sobretudo no contexto familiar, começa a ficar assim, com aquela cara meio que comeu e não gostou. A amargura, ela sempre se expressa na fisionomia ou nos comentários. Esses comentários assim que você percebe que ficou uma encrenquinha aí. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12, versículo 15: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. O terceiro passo, espírito ferido, mágoa ou amargura, é a ira. A pessoa se torna, amados, uma panela de pressão ambulante. Qualquer coisa ela começa a falar. E ela se estoura, ela se explode. Está todo mundo ali, de repente a pessoa, pá, ela começa. Mas o que está acontecendo? Por que essa fúria toda? Não. É porque tudo começou com o espírito ferido e a mágoa. Depois a amargura, e depois o amargurado se ira. Por isso que Provérbios 22, 24 a 25 vai dizer: não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Depois, assim, ato contínuo da ira, vem a teimosia. A teimosia. Você chama a pessoa para conversar ou para tentar dissuadi-la acerca de um determinado intento e a pessoa está ali obstinada. Ela não quer mudar. Ela se torna autossuficiente. Você não consegue entrar naquela armadura que ele ou ela mesma colocou em volta de si. Ela não dialoga com o diferente. Alguém está caminhando na trilha da rebeldia quando ela não é dissuadida por ninguém. Ela não ouve ninguém. É a teimosia. O Loupriolo vai dizer de que o rebelde autossuficiente é culpado de idolatria porque acredita que se tornou governador do seu próprio destino. E aí, por fim, então você tem coração ferido, com mágoa, você tem amargura, você tem a ira, você tem a teimosia, vem a rebeldia. Provérbios 22, 3, o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Davi não sabia o que estava passando no coração de Absalão. Ele só não queria ver a cara de Absalão. Ele não queria ter de lidar com aquilo que havia acontecido. Já havia se passado 3 anos, olhe para mim, são 3 anos. E Davi está tentando tocar a vida. Mas Joabe percebe que o coração de Davi começou a se inclinar para Absalão. Ele começa a esboçar de que aquilo que havia acontecido, de Absalão ter matado o seu próprio irmão Aminon, isso já estava incomodando o coração de Davi. Mas eu repito, Davi em nenhum momento fez questão de tornar-se presente na vida de Absalão. Eu tenho uma ideia, queridão e queridona, de que Davi se via em Absalão. A gente não pode se esquecer de que o próprio Davi também havia, além de ter
feito o que fez, estuprado a Betseba, mandou matar a Urias. E a palavra do Senhor para Davi, através de Natã, foi de que a espada não se afastaria mais da sua casa. Quando Davi sabe de tudo aquilo, ou soube do que aconteceu com Aminon estuprando a sua irmã Tamar, e Absalão tomando as dores da sua irmã, mandando matar o próprio irmão Aminon, tudo ali orquestrado por Satanás e por um homem sagaz chamado Jonadab, que era inclusive primo de ambos. Tudo isso era muito para a cabeça de Davi. E aí a história segue, preste atenção aqui, esses passos que o Loupriolo citou. Coração ferido, mágoa no coração, amargura, ira, teimosia e rebeldia. E Joabe, general de Davi, esse texto é muito interessante, amados. Se utilizou de uma estratégia mentirosa. E aparece aqui em tela, então, pela primeira e única vez na história, uma tal mulher de Tecoa, que era uma cidade a 16 quilômetros de Jerusalém. Para quem gosta de curiosidade bíblica, é a cidade de Amós, aquele profeta. E esta mulher é orientada para contar uma historinha para Davi, para tentar amolecer o coração de Davi, para mandar trazer Absalão. Tinha tudo para dar certo, mas também tinha tudo para dar errado. E como Deus não honra mentira, deu tudo errado. Não adianta você tentar, olhe para mim, organizar as coisas da sua família com mentira, tá? Ah, não, eu vou falar que é, mas não é. Eu vou marcar um encontro, mas não vou falar que é com outro. Aí quando eles chegarem, aí vai, para de ser mulher de Tecoa. Para de tentar criar clima. Para de tentar fazer as coisas com base na mentira e na astúcia. Vamos ao texto, gente. Que texto! Uau! Joabe, filho de Zeruia. E Joabe era primo de Davi, tá? Zeruia era irmã do pai de Davi. Vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finja que está muito triste, vista suas roupas de luto, não se unja com óleo e faça de conta que é uma mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: ajude-me, ó rei. Então o rei perguntou: em que posso ajudá-la? Ela respondeu: ai de mim, sou viúva, o meu marido morreu. Essa sua serva tinha 2 filhos que brigaram entre si no campo. Como não houve quem os apartasse, um deles matou o outro. Eis que toda a parentela se levantou contra esta sua serva, e estão dizendo: entregue-nos aquele que matou seu irmão, para que o matemos, em vingança da vida que ele tirou, e para que destruamos também o herdeiro.
Assim querem apagar a última brasa que me restou, não deixando a meu marido nome nem sobrevivente na terra. O rei disse à mulher: vá para casa, para sua casa, e eu darei ordens a seu respeito. Mas a mulher tecoíta disse ao rei: ó rei, meu senhor, que a culpa caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei e o seu trono sejam inocentes. Então o rei disse: se alguém falar contra você, traga-o aqui e ele nunca mais a incomodará. A mulher acrescentou: que o rei se lembre do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem e exterminem o meu filho. Davi respondeu: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um só dos cabelos de seu filho. Então a mulher disse: permita que essa sua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Ele disse: fale. E a mulher perguntou: por que o Senhor, meu rei, imaginou tal coisa contra o povo de Deus? Pois ao pronunciar tal juízo, o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque todos temos de morrer, somos como água derramada na terra que já não se pode juntar. Porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o banido não permaneça afastado de sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Porque essa sua serva dizia: vou falar com o rei, porque talvez ele fará segundo a palavra dessa sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que quer destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais sua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para minha tranquilidade, porque, como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei, meu senhor. Então o rei disse à mulher: não me encubra nada do que vou lhe perguntar. A mulher respondeu: pois fale o rei, meu senhor. O rei perguntou: não é verdade que a mão de Joabe está com você em tudo isso? Ela respondeu: juro pela sua vida, ó rei, meu senhor, que ninguém poderá se desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo que o rei, meu senhor, tem dito. Sim, foi o seu servo Joabe quem me deu ordem. Foi ele quem ditou a essa sua serva todas essas palavras. Foi para mudar o aspecto desse caso que o seu servo Joabe fez isso. Porém o meu senhor é tão sábio como o anjo de Deus para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi ao seu pedido. Vá e traga o jovem Absalão. Joabe se inclinou, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Então Joabe se levantou, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: que ele volte para sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. Eu vou ficar nesse primeiro episódio, nesse primeiro momento. A grande ideia, quem está lá é o PJ, né? No coração rebelde germina a semente da decadência generalizada. Absalão estava em Jesur, na Síria, onde hoje seria a Síria. Estava na casa do seu avô. E o texto vai prosseguir usando a expressão de que Joabe percebe que o coração de Davi já começava a se inclinar para Absalão. E aí o primeiro ponto, o primeiro episódio, PJ, é intercessão. Gente, olha para mim, por favor, não perca esse foco. Todas as famílias aqui juntos. Nada contra ter alguém na família para ser um intercessor pela paz. É até bom que exista isso.
É até bom que você chame a sua própria atenção para dizer o seguinte: se está havendo um conflito entre algum irmão, irmã sua, um cunhado, uma cunhada, uma nora com uma sogra, ou qualquer situação ruim, Deus pode estar lhe chamando para ser um promotor da paz. Você pode dizer amém? Porque bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Isso é legal, a beça, isso é bom. Mas pelo amor de Deus, não faça isso por mentira. Não faça isso por mentira. Absalão estava distante de Jerusalém 130 quilômetros. Joabe quer fazer algo para agradar ao rei. Há quem diga até, não vou entrar nesses pormenores, que Joabe até queria assegurar uma espécie de sucessão ao trono. Porque Absalão era da linhagem ali. Aminon, o primogênito, estava morto. Um outro chamado Quileabe nem aparece nas histórias. Então, era Absalão. Joabe queria garantir que Davi, já com seus 60 anos de idade, aproximadamente, pudesse ter alguma coisa e acontecendo algo com ele, quem iria assumir o trono? Joabe, eu quero acreditar, amados e amadas, aqui em cima e embaixo, que ele tinha intenções corretas. Mas o modus operandi, o modo como ele escolhe agir, é de lamentar, é de doer o coração. Ele contrata uma atriz, amados, uma atriz lá de Tecoa, uma mulher que é chamada até no versículo 2 de sábia, que no hebraico, nesse contexto aqui, tem a ver com mulher astuta. Ela mora em Tecoa, como eu já disse, 16 quilômetros de Jerusalém. Joabe propôs então algo de dissimulação mesmo, tá? Ele contrata essa mulher e fala o seguinte: você conta uma história, porque da última vez que Davi ouviu uma história, vocês se lembram disso, né? Foi com Natã, aquela questão da ovelhinha, deu certo. Então conta uma história, mas conta uma história assim, convincente. E ela conta, amados. Ela não era viúva, coisíssima nenhuma. Ela conta uma história carregada de alguns sinais, de alguns dramas, de algumas questões para emocionar mesmo. Ela fala de 2 filhos que ela supostamente teria tido, e um mata o outro. Eu tenho para mim que ela fez um Ctrl+C e um Ctrl+V na história de Gênesis capítulo 4, entre Caim e Abel. Ela falou o seguinte: vou contar uma história verídica. Aquela mulher quis mexer com o coração de Davi, sobretudo no que diz respeito à sensibilidade que Davi tinha com Deus em relação aos órfãos, por exemplo. Mais tarde, Davi vai escrever o Salmo 68, versículo 5, que vai dizer que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Essa história eu não vou entrar em pormenores aqui, não quero cansá-los e nem perder aqui o foco. Era uma história convincente. E esses 2 filhos que esta mulher supostamente tinha, porque, na verdade, ela era uma atriz de 5ª categoria, brigaram entre si, e um mata o outro, e havia então um instituto, uma ordenança em Israel, de que alguém deveria pagar ou se vingar da pessoa, em nome da pessoa que havia sido assassinada. E aí essa mulher fala o seguinte: olha, se vingarem matando o outro, eu vou ficar sem filho. Não vai restar ninguém para dar ao nome, à família. Eu já sou viúva, é aquela história toda. Davi se sensibiliza com a história e fala o seguinte: tranquilo, fica tranquilo, mulher. Nada vai acontecer com você, não. E nem com seus filhos. Tá ok? Davi dá essa palavra, libera essa palavra à mulher. No versículo 11, versículo 10. Se alguém falar contra você, trago aqui e ele nunca mais incomodará. Me pareceu um tom aqui meio que ameaçador, né? Se alguém te provocar, traz ele para cá que eu vou fazê-lo calar por bem ou por mal.
E aí então essa mulher aproveita essa deixa para dizer o seguinte: mas o Senhor também tem um filho. O Senhor também tem um desterrado, um banido. Vai deixá-lo por lá por muito tempo? Versículo 15. Se eu vim agora falar esta palavra ao rei, é porque o povo me atemorizou. E eu disse, eu vou falar com o rei, porque talvez ele fará segundo a palavra dessa tua serva, e o rei vai atender. E vai trazer de volta o banido, o que fora desalojado, ou usando a expressão aqui do texto, o desterrado. Essa mulher usou uma estratégia muito comum nos nossos contextos de hoje, né? Está todo mundo falando. Está todo mundo falando, mas ninguém estava falando. Davi identifica logo de cara, queridão e queridona. Versículo 18, não me cubra nada do que eu vou lhe perguntar. Fale, ó rei. Versículo 19, não é a mão de Joabe que está com você? Ela disse sim. O Senhor é sábio. Versículo 20, tão sábio como um anjo de Deus para entender tudo o que se passa na terra. E aí, Helder, a partir do versículo 21, Davi chama Joabe e diz o seguinte: Joabe, tá bom, faz o seguinte, traga o jovem Absalão. E Joabe fica todo feliz. Hoje o rei fez segundo a palavra do seu servo. Mas Dani, o versículo 24 é de uma agudeza, é de uma tristeza muito grande, visceral até. O texto diz que Davi disse o seguinte para Joabe: vai lá, 130 quilômetros, vá buscar o jovem Absalão. Aí não chama nem de filho, né? Versículo 21. O jovem Absalão. Que ele volte para sua casa e que ele não veja a minha face. Olhe para mim, queridão e queridona, a pior forma de você resolver um problema familiar é você fugir dele. A pior forma de você lidar com uma questão é você simplesmente optando em não lidar. Que ele não veja a minha face. Ele volta para casa, a gente fica bem para a sociedade, todo mundo vai dizer que eu sou um rei misericordioso, que eu sou um bom pai, que eu sei perdoar, que eu estou seguindo em frente, mas que ele não veja a minha face. A decadência rebelde, amados e amadas, preste atenção, só está se desenvolvendo. E aí o narrador, eu acho que é muito interessante isso, tenta fazer um contraponto, não é? E aí ele tenta enaltecer alguma das virtudes de Absalão. Mas eu tenho para mim, Deise, que o narrador pensou o seguinte: o que eu vou falar de bom de Absalão? E aí, por favor, nenhuma risadinha de indireta. Vamos ao texto, a partir do 25. Não havia nada de bom. Será? Em termos de caráter, nada. Absalão não estava arrependido. As suas intenções ao retornar não eram puras. Joabe contratou uma atriz para tentar convencer o rei, que logo descobriu a farsa. Mas resolveu seguir a ideia de Joabe, mas ao mesmo tempo disse não. E aí vem o segundo ponto, que é duro, PJ, é a omissão. E aí o narrador tenta, não é que consertar a história, ele tenta mostrar para nós hoje que as únicas virtudes que Absalão tinha eram exteriores.
estava na sua compleição física. Porque olha o texto. Em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isso se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais, seu peso era de mais de 2 quilos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar. Está ligada nisso? Ele deu o nome da irmã que havia sido estuprada por Aminon. E era uma mulher muito bonita. A Absalão ficou 2 anos. Quanto tempo, gente? 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo 2ª vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu, tem cevada nele, vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse: por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu: mandei chamá-lo dizendo, venha cá, para que o envie ao rei, para dizer o seguinte: para que eu vim de Jesur? Melhor seria ter ficado lá. Agora eu quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão, e este se apresentou diante dele, e inclinou-se sobre o rosto em terra, e o rei o beijou. Três anos em Jesur, banido de Jerusalém. Mais 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. E no encontro entre pai e filho, Davi simplesmente beija. Nós estamos diante, amados, de um retrato terrível, onde um pai continua punindo a seu filho com silêncio. O narrador tenta nos chamar a atenção para a beleza exterior de Absalão, mas a alma de Absalão era feia por dentro. Sua alma era seca de afeto, de atenção, de proximidade. O texto fala sobre a questão dos cabelos, porque de acordo com o pensamento do mundo antigo, cabelos representam a essência da vida da pessoa. Era muito comum se usar partes ou cachos de cabelos em determinados rituais religiosos. Foi por conta do cabelo de Absalão que mais tarde, quem conhece a história sabe que ele vai encontrar a morte, quando seus cabelos vão ficar pendurados, embaraçados numa árvore. A decadência rebelde, amados, veio daquilo que eu disse no início do culto, com o espírito ferido. Veio depois desembocando em amargura, em ira, em teimosia. E agora está prestes, amados, a se desenvolver uma rebeldia explícita. Provérbios 16, 18 diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. A gente olha para a aparência de Absalão e a gente fica encantado, mas apesar da sua bela aparência, ele estava manchado de sangue, desfigurado, com uma desafeição abominável, disse Matthew Henry, em relação ao seu pai e a seus irmãos. Não havia defeito em seu corpo, mas a sua mente havia mágoa e machucaduras.
Os pais têm motivos para temer quando se agradam mais da beleza dos seus filhos do que das suas virtudes. Davi recebe seu filho, mas com reservas injustificáveis. Davi era incapaz de aceitar Absalão de volta ao seu coração. Por isso ele disse que ele venha para sua casa, mas sem ver a face do rei. Absalão de banido de casa, ele passa a ser banido dentro de casa. Davi simplesmente ignora Absalão. E isso vai desenvolvendo uma usina de ressentimentos no coração daquele jovem. Ele é vítima? Não. O que ele fez é responsabilidade direta do seu pai? Não. Mas o conjunto da obra mostra, amados, que houve um combo de injustiça, de omissão, de irresponsabilidade e uma artimanha muito covarde de Davi se utilizar do silêncio como arma. E eu repito, é coisa de covarde. Quantas vezes nós, casais, pensamos assim: eu estou tão chateado com ele ou com ela que eu não vou falar nada. Você quer punir pelo silêncio. Roberto, isso é coisa de covarde. Ou em relação ao filho, né? Aí, hoje se usa uma expressão mais bonitinha, né? Vou dar um gelo nele. Cuidado com essa coisa de dar gelo no filho ou na filha. Você vai perdê-lo. Vai perdê-la. Se é que já não perdeu. As coisas, nós deveríamos ter, Juninho, um horário do dia, hora de conversar francamente. Senta a mulher, o filho, os dinossaurozinhos. E vamos lá. Hora da conversa. Hora da verdade. Não houve reconciliação, amados. Absalão está de volta a Jerusalém, sim, mas ele continua banido. Banido do afeto, banido da presença, banido do carinho, da palavra. O acesso ao rei foi proibido. E essa atitude, ao invés de atenuar o problema, agravou. Em vez de levar o filho ao arrependimento, conduziu à revolta. Amados, Absalão teve 3 filhos e uma filha. Mais tarde, no capítulo 18, verso 18, Absalão vai levantar um monumento para si, chamando Monumento de Absalão, porque ele disse: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. O que leva a acreditarmos de que esses 3 filhos morreram ainda nenéns, ou ainda crianças. Você imagina um homem como Absalão, com esse contexto. Alguém que dá o nome da sua irmã na filha para tentar não se esquecer daquilo que havia acontecido com ela. Quando Nilton, chama a sua filha de Tamar, ele a constitui um monumento vivo de sua dor incurável e um lembrete permanente da sua indisposição em perdoar. Absalão tomou a decisão de nunca perdoar. Você conhece gente assim? Gente que toma a decisão: eu nunca
vou perdoar. Era Absalão. Se tornou rebelde de uma hora para outra? Claro que não. Teve a contribuição de Davi como seu pai? Claro que sim. Ele vai poder chegar na eternidade diante do Pai e dizer, psicanaliticamente falando, eu fiz o que eu fiz por conta do meu pai? Ele vai poder fazer isso? Eu sou o que eu sou por conta do meu pai? Se enxerga, Absalão. Se enxerga, meu irmão e minha irmã, que tenta justificar as suas neuras e as rachaduras da sua alma e o seu comportamento injustificável, culpando papai e mamãe. Mas é fato, amados, olhe para mim, é isso que eu fico aqui com esses minutos que me restam, um coração tão apertado, para dizer para vocês, não precisava ter sido assim. Chega uma hora que a alma de Absalão grita. Passados 2 anos, ele manda chamar Joabe. Joabe, vem aqui. Chamou uma vez. Joabe foi? Sim ou não? Não. Chamou segunda vez. Joabe foi? Não. O que Absalão faz então? Bota fogo no campo dele. E aí Joabe aparece todo assustado. O que foi isso? O que foi isso? O que você fez? E aí Absalão rasga a alma. Versículo 32. E diz assim, mandei chamá-lo dizendo, venha cá, para que eu envie ao rei. Para dizer o seguinte, para que vim de Jesus? Melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Mas Absalão está dizendo o seguinte, eu quero ver o rei, eu quero ver meu pai. Nem que seja para ele me matar. Tem filho, amados, tem filha, que quer tanto a atenção do pai, que nem que seja para brigar. Tem filho, tem filha que até provoca o pai, porque quer pelo menos alguma coisa. O silêncio é demais, amados. É um silêncio ensurdecedor. Tem família que as coisas não são conversadas, amados. Não são conversadas. Muitas vezes em aconselhamento, não vou entrar em detalhes, obviamente, a gente conversa com um, conversa com outro, não tem nem liga, não tem liga. Dorme na mesma casa, na mesma cama, mora na mesma casa, mas estão ilhados, completamente ilhados, segmentados, são pessoas estranhas dentro de casa. Absalão clama por atenção, nem que fosse para repreendê-lo. Joabe vai ao rei, entrega a mensagem, versículo 33, o rei chama Absalão, esse se apresenta diante dele. Absalão, amados, tudo bem, o coração dele já estava sendo contaminado, sim, tudo bem, mas ele se inclina sobre o rosto em terra. É Absalão que se humilha e o rei apenas lhe dá um beijo. Um beijo. O texto não registra nenhuma conversa entre eles. O pai beijou o filho sem dizer uma palavra. Já haviam 5 anos que o pai e filho não se viam e eles não trocam nenhuma palavra. Dores, mágoas, lágrimas haviam passado ao longo desse tempo. A reconciliação não estava completa, a ferida não estava curada, o problema não estava resolvido. Eles adiaram a solução durante tantos e tantos tempos e agora simplesmente o rei o beija. O tempo não cura, amados. O tempo não restaura relacionamentos quebrados. É fato que Davi tinha uma forte afeição
mas ele não fez o que era necessário. Abrir um canal de diálogo. Provérbios 28:13 diz que quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. PJ, em 2 cliques, porque eu sei que tem gente aqui que precisa disso, ouvir isso. Muitas verdades precisam ser ditas em nossas famílias. Não com histórias inventadas como a mulher tecoíta, mas olho no olho. E aí essa frase que eu estou cunhando para vocês. Tem de haver confrontos oportunos para gerar reconciliações necessárias. Confrontos oportunos para gerar reconciliações necessárias. Em nenhum momento Davi falou nada com Absalão. 13:21 diz: quando o rei Davi soube do fato do que aconteceu com Aminon e Tamar, ele ficou furioso. 13:37, quando Absalão foge para Gesur, o texto fala que Davi pranteava por seu filho todos os dias, por Aminon. 14:24 diz que Davi manda o seu filho de volta, mas diz que ele não veja a minha face. E 14:33 fala que depois desse tempo todo, o rei apenas o beija. Olha para mim, sem conversa, sem diálogo, sem um confronto. Absalão, o que você fez, Absalão? Absalão, você quer seguir o meu caminho, Absalão? Você sabe o que está passando na minha alma, Absalão? Eu estou vendo a minha família se destruindo, Absalão. Eu não quero isso para você. Mas nada. O silêncio era a arma. Nada. Se você quer desenvolver um processo que vai produzir um monstro em casa, fique em silêncio. Você vai estar gerando um monstro. Mas, PJ, ainda bem que para nós hoje, Jesus, Ele quer nos receber como filho e amado por Deus. Jesus, o filho de Davi, jamais vai nos deixar ficar em Jerusalém sem ver a face do rei. Jamais. Rapidamente, a gente comete um erro, bem assim comum, ao interpretar a parábola do filho pródigo, falando que o pai era Deus. O pai, na parábola do filho pródigo, é Jesus. Porque o pastor da ovelha perdida é Jesus. A mulher que perde a dracma é Jesus. E o pai é Jesus. O sentido da parábola é quando o filho está sozinho, banido por si mesmo, por suas próprias decisões. Está lá em Lucas 15, a partir do 17. E ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um dos seus trabalhadores. Ele vai para o seu pai. E queridão, queridona, diferentemente de Davi, o pai, quando vê o seu filho ao longe,
o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E interrompeu o lenga-lenga sincero, mais um lenga-lenga do seu filho. Porque ele disse: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandálias dos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Nós vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus nunca vai nos deixar em Jerusalém sem vermos a face do Rei. Olha para mim, queridão e queridona, se aperte agora, para você não desviar esse foco, nessa última tela. O que faltou a Absalão, não falta a você, nem a mim. Nós não temos, Diego, um pai que vai nos punir com seu silêncio. Nós não temos em Jesus alguém que vai simplesmente nos deixar de lado, de stand-by, curtindo a nossa mágoa, a nossa amargura, a nossa teimosia, até se transformar numa ira e numa rebeldia. Não, não. Jesus vai interromper esse processo decadente e vai nos trazer de volta para junto de si. E Ele vai nos perdoar. E Ele vai, preste atenção aqui, olhe para mim, Ele vai nos capacitar a perdoarmos. Vai ter cura na casa do Rei. Vai ter cura na casa do Rei, porque Jesus não vai apenas beijar nossa testa e não falar nada. Ele vai correr ao nosso encontro. Ele vai se lançar ao nosso pescoço. Repetidas vezes, Ele vai nos beijar e vai dizer: este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. O Evangelho redefine a nossa história. O Evangelho muda o nosso futuro. Não importa se você nessa noite se identificou com Davi, o pai omisso, ou com Absalão, o filho rebelde. Todos nós, nessa noite, estamos sendo atraídos, para usar uma linguagem de Oséias, né? Com cordas de amor, atraídos para o coração desse Pai que nunca desiste de nós. Desse Pai que em Jesus nos tornou seus filhos. João capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a saber aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A nossa alma agora está lavada. Nós não vamos ficar em Jesus a vida toda. Mas também não vamos ficar em Jerusalém sem vermos a face do Rei. Sabe o que falta nas nossas famílias? Falta Jesus. E você sabe o que acontece na nossa família quando entra Jesus? O abraço, aleluia, a conversa, a entrega, a doação, a partilha, a cumplicidade, o aconchego de alguém que no futuro, que não está distante, eu creio,
Mateus 24 nos dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que vos estava preparado desde a fundação do mundo. Abaixa a cabeça. Não há decadência, amados, quando Jesus entra na nossa história. Ele não age conosco como Davi agiu com Absalão. Ele age com graça. Ele não vai colocar você na geladeira. Ele não vai deixar você no cantinho da vergonha. Ele não vai responder a você com silêncio. Ele não vai se negar, preste atenção, ser visto por você. João vai registrar, o evangelista, um grupo de gregos que chamaram a atenção de André e disseram: queremos ver a Jesus. E André os levou até Jesus. Você pode ver a Jesus. Você pode ver a face do Rei. Para se tornar um pai e uma mãe, um filho, uma filha que reflita a face do Rei. Aí em cima, reflita a face do Rei. Tudo fica mais fácil quando a gente traz isso para a vida da gente. Deus, aqui nós temos famílias. Deus, essa mensagem traz um cenário que infelizmente é muito comum, é mais comum do que a gente gostaria de admitir. Famílias cujos pais se calam e filhos se tornam rebeldes. A responsabilidade da rebeldia é do coração, do filho. Mas é verdade que algumas famílias são especialistas em gerar monstros. Todo monstro hoje já veio de uma família e alimentou seu coração de ressentimento, de mágoa, de ira, de teimosia, até se transformar em rebeldia. Mas nessa noite eu creio que o Senhor está quebrando um ciclo. O Senhor está quebrando aqui um padrão. A sua palavra está estabelecendo um novo começo. Eu quero orar por você, especificamente você, que ouviu essa mensagem e que foi tocado em alguma área, para que haja mudança. Como pai, mudança como filho. Em você tendo sido tocado, fica de pé. Quero chamar os músicos para virem aqui, por favor.
Fica de pé no seu lugar. Fica de pé você que está dizendo no seu coração agora: preste atenção aqui. De que adianta eu estar em Jerusalém sem poder ver a face do rei? Me ocorreu aqui agora. De que adianta eu estar na igreja todo domingo, toda quinta, se eu não tenho intimidade com o rei? Irmão Crispim, eu me preocupo muito com os que estão perdidos lá fora. Mas eu me preocupo muito mais com os que estão perdidos aqui dentro. E talvez, queridão, principalmente você que é criado no Evangelho, você pode nunca ter tido visto a face do rei, mesmo tendo nascido em Jerusalém. Você só tornou conhecida a linguagem gospel. Você é um evangélico. Você é um batista. Mas você não é crente. Ninguém vai para o céu por ser filho de crente. Ninguém vai para o céu porque nasceu em Jerusalém. Lembro-me de Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Daniel e seus 3 amigos. Eles haviam nascido em Jerusalém e agora estavam na Babilônia. Trocaram seus nomes, trocaram a comida deles, mas não conseguiram mexer no caráter deles. Porque eles haviam saído de Jerusalém, mas Jerusalém não havia saído deles. Não importa se você está numa Babilônia. Nessa noite é noite de ceia do Senhor. E nós vamos firmar os nossos pés nessa verdade. Jesus nos alcançou para que de coração limpo a gente possa participar da ceia em família. Por isso, enquanto você ora, os pais apenas, um pai ou uma mãe, pode buscar o seu filho, sua filha. Enquanto a igreja canta uma vez só essa canção. Porque foi por conta da bondade de Deus que Jesus é o rei que jamais vai lhe impedir de ver a sua face. Isso é graça. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, A graça. eu cantarei da bondade de Deus. Junto com a sua família aí, juntinho, diz: És fiel em todo tempo. Isso. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Sem mentira, sem porta na cara, o Pai te chama para ver a face do Rei. Na escuridão, tua presença me conforta. Aleluia. Sei que és meu Pai, que amigo Oh, maravilha. és.
Em família, gente. Família é coisa de Deus, gente. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. É isso que a gente está aqui vivendo, gente.